A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 37 e versículo de número 14 ao 20, que vai nos dizer assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, aos quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O que é que você tem feito com as afrontas que você tem recebido? Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que vão nos afrontar. Muitas vezes tem pessoas que vão se levantar contra nós, vão afrontar o nosso Deus, a nossa fé, e a nossa própria vontade vai ser o quê? Querer responder à altura. A nossa própria vontade, humanamente falando, vai ser o quê? Postar uma indireta, falar alguma coisa, discutir, brigar. Mas aqui nós vemos o rei Ezequias agindo, irmãos, de maneira corretíssima, apresentando a Deus aquilo que estava acontecendo na história dele. Você não pode agir segundo o que você pensa que é certo. Você não pode agir segundo o que a sua carne lhe manda fazer. É bem verdade que a sua carne vai mandar você responder à altura. A sua carne vai mandar você postar indireta. Mas Deus está dizendo para você hoje: apresente para mim as afrontas que você tem vivido. Declare comigo: eu vou apresentar ao meu Deus cada afronta que eu tenho passado. Eu vou apresentar ao meu Deus cada afronta que eu tenho passado. Quando o rei Ezequias recebe a carta das mãos dos mensageiros, a Bíblia diz que ele leu a carta e subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Ele pegou a carta da afronta, ele leu, irmãos, e não guardou, não. E não mandou lá o exército dele se preparar para ir contra Senaqueribe, não. Ele pegou a carta, leu e apresentou a Deus. Deus sabia o que estava escrito na carta? Claro que sabia. Mas o rei Ezequias agiu por fé, pegando a carta e apresentando. Deus sabe a afronta que você está enfrentando. Deus sabe quem são os teus adversários. Deus sabe quem são aqueles que têm se levantado contra você. Mas ele quer que você apresente para ele. A partir de agora você vai pegar esta carta da afronta. Você vai pegar este nome deste inimigo, desta pessoa que tem se levantado contra você, e você vai apresentar diante de Deus, dizendo: Deus, toma fulano, toma ciclana, toma beltrano. O Senhor sabe o que está acontecendo, vai segundo o que te apraz. Que o Senhor venha trabalhar conforme a tua vontade, mas não deixa que esta pessoa zombe do teu nome, venha escarnecer abacandarasto de quem o Senhor é na minha vida. Nós temos, irmãos, que aprender a pegar as batalhas e levarmos diante do Senhor, levarmos ao nosso Deus e não ficarmos tentando resolver com a força do nosso próprio braço, porque isso só vai causar exaustão em nós e com certeza vai nos fazer perder guerras. Declare comigo: o meu Deus não me chamou para perder batalha. O meu Deus não me chamou para perder batalha. Deus não te chamou para perder guerra, meu irmão. Mas ele te chamou para usar as armas certas, apresentando para ele todo tipo de afronta que tem se levantado contra você. Apresentando para ele todo tipo de adversidade que você tem passado, que os teus inimigos têm tentado contra a sua história, contra o seu casamento, contra a sua vida ministerial, espiritual. Eu não sei qual é a área que os inimigos estão tentando atacar, mas você vai apresentar a Deus. O rei Ezequias, ele não tenta resolver com a força do braço dele, mas ele começa ali, irmãos, estendendo a carta perante o Senhor e orando ao Senhor. Você tem orado e apresentado? Mas, irmã, Deus já sabe quem são os meus inimigos. Deus já sabe cada afronta, Deus ouviu cada palavra que me disseram.
Deus ouviu, Deus sabe, como Deus aqui também tinha ouvido, Deus sabia quem era o inimigo, sabia o que estava escrito na carta, Deus sabia de tudo, irmãos, porque Deus sabe de todas as coisas, antes mesmo de suceder, antes de acontecer, Deus já sabia. Mas é que o ato de fé do rei Ezequias mudou tudo. O seu ato de fé vai mudar tudo. Quando você apresenta a Deus, você vê Deus agindo. A partir de agora, apresente a Deus. Não fique calada não, minha irmã. Não fique calado não, meu irmão, mas apresente ao Senhor, abacandarasturabaia, cada afronta, cada palavra contrária, cada ferida que te causaram. Que você vai ver Deus agindo por você. Declare comigo, eu não vou me calar, mas eu vou apresentar tudo a Deus e Deus vai resolver. Eu não vou me calar, mas eu vou apresentar tudo é a Deus. E ele vai resolver. Quem vai resolver é Deus. Aí você vai ver aqui, ó, o rei Ezequias dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Você vê aqui o rei Ezequias exaltando ao Senhor. Chegue na sua oração, meu irmão e minha irmã, exaltando e dizendo que o Senhor é grande, que é poderoso, que só Ele pode dar a última palavra, que só Ele faz arabacandarasto. Não fique dando força ao teu adversário. Quantas pessoas estão dando força ao inimigo, dizendo, porque o inimigo é forte, porque Senaqueribe está afrontando e ele tem um exército poderoso, grandiosíssimo, e eu estou em desvantagem. Deus está dizendo, você não está em desvantagem, meu filho. Você não está em desvantagem, minha filha, porque você tem a minha presença. O rei Ezequias tinha a noção disso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Deus de todos os reinos da terra, o Deus que fez os céus e a terra está comigo, eu não temerei. Deus está dizendo para você hoje, não temas, porque o Deus Todo-Poderoso está contigo, e é esta convicção que você precisa ter. É esta convicção que você precisa carregar na tábua do seu coração. E aqui você vai ver o rei Ezequias pedindo ao Senhor para se inclinar. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre os olhos, Senhor, e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe. Você observa que ele nomeia o inimigo. Ele diz quem é o inimigo. Às vezes a gente não quer nomear, né? A gente diz assim, Senhor, afronta que eu passei, o Senhor sabe de tudo. Não, você vai nomear. Você vai dizer quem te fez o mal para Deus. Aqui, ó. Você vai ver ele dizendo, ó. Ouve todas as palavras de Senaqueribe. Ele poderia dizer assim, ó. Ouve todas as palavras do meu adversário, do meu inimigo, deste rei que tem se levantado contra mim. Mas ele nomeia. Ele é detalhista na oração dele. Sim, nós precisamos ser detalhistas na nossa oração. Nós estamos conversando com o nosso Pai. Nós estamos conversando com o nosso advogado. Nós estamos conversando com o juiz do juiz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Então aqui ele nomeia, ele diz assim, Senaqueribe, ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele falou para afrontar o Deus vivo. Deus, a afronta não foi só para mim. Se fosse só para mim, tudo bem, mas a afronta foi para o Senhor, Deus. Irmãos, tem gente que está zombando da sua fé. Tem gente que está tocando na sua crença, naquilo que você acredita, no Deus Todo-Poderoso que você crê, que você confia. E a partir do momento que toca no que você crê, está tocando em Deus. E se está tocando em Deus, tenha certeza de uma coisa, quem vai cobrar é o próprio Deus. Então aqui você vê que o rei Ezequias deixa bem claro. Ele enviou palavras para afrontar o Senhor, meu Deus. E você vai dizer para Deus quais foram as palavras dos seus inimigos. O que eles fizeram, como estão zombando. Porque tem gente que está zombando de pessoas que estão me assistindo agora. Tem pessoas que estão se levantando e zombando da sua fé. Te chamando de crentinha, de crentinho. Falando daquilo que não sabe. E você vai apresentar para Deus. Deus quer que você apresente a Ele isso. Deus foi assim, 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 assim. Fulano de tal fez isso, isso e isso. Senaqueribe falou tal e tal e tal palavra. O Senhor ouve, o Senhor vê todas as coisas. Eu te peço, responda. Responda conforme o que te apraz. Mas faça justiça. Você vai ver aqui o versículo 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Ou seja, aqui você vê o rei Ezequias deixando bem claro. Eu sei que os reis da Síria foram poderosos.
E eles conseguiram assolar todos os países e suas terras. Eu sei que lá fora, Senhor, eles conseguiram ter êxito, mas aqui é diferente, Rabaia Candarastui. Eles podem ter perdido batalha lá fora, mas aqui em Jerusalém o negócio é diferente. Nós temos um Deus vivo. Aí você vai ver aqui, ó. O próprio Ezequias dizendo, versículo 19, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Ou seja, além deles invadirem, eles assolarem os países e as terras, eles pegaram também os deuses. Ou seja, os assírios estavam tendo êxito contra as pessoas e contra as divindades dos lugares onde eles entraram. Mas em Jerusalém era diferente. Tinha um Deus todo-poderoso. O próprio Ezequias vai dizer isso aqui. O próprio Ezequias vai dizer que os deuses que eles lançaram no fogo, que eles destruíram, eram obras de mãos de homens. Era madeira, pedra, por isso os destruíram. Mas com o nosso Deus era diferente, porque o nosso Deus é todo-poderoso. Declare comigo, o meu Deus é todo-poderoso e as coisas com ele é diferente. O meu Deus é todo poderoso e as coisas com ele é diferente. Alguém pode olhar e dizer assim, mas fulano conseguiu destruir o casamento de ciclana. Mas Beltrano conseguiu fazer o mal e teve êxito contra a saúde de fulana. Pode até ter tido lá fora, mas aqui dentro nós temos um Deus todo poderoso. Nós temos um Deus que não perde batalha. Os inimigos tinham realmente, haviam tido êxito contra os países que eles assolaram. Os assírios conseguiram até ter êxito contra os deuses, contra os países, mas em Jerusalém era diferente. Declare comigo, aqui é diferente. O meu Deus está comigo e ele é vivo. Aqui é diferente. O meu Deus está comigo e ele é vivo. Versículo 20. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus. Ou seja, aqui Ezequias deixa bem claro, o Senhor é o nosso Deus. Muitos confiam em pedra e madeira, mas nós confiamos em ti. Observe bem, ele está dizendo aqui, o Senhor é nosso Deus. Livra-nos das suas mãos. Ou seja, nos livra, porque a nossa confiança não está no exército. A nossa confiança não está naquilo que nós temos, nas riquezas que possuímos. Nós não queremos fazer aliança com os inimigos, não. Mas nós queremos que o Senhor nos dê vitória. Porque o Senhor pode nos dar vitória. Porque a vitória te pertence. Declare comigo, a vitória pertence ao meu Deus. É Ele quem dá a vitória. A vitória pertence ao meu Deus. É Ele quem dá a vitória. O rei Ezequias pede para o Senhor livrar eles das mãos do rei da Síria, para que todos os reinos da terra, observe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Para que todos os reinos da terra saibam que tu és poderoso, que tu és grande, que só tu és o Senhor. Ou seja, para que o teu nome seja glorificado. Não peça justiça porque você se acha justa, porque você se acha justo, porque alguém te fez o mal e você quer ver a pessoa pagando, não. Mas quando você for pedir a Deus para que Deus julgue a sua causa, que Deus faça justiça, você tem que pedir como o rei Ezequias pediu aqui, para a glória de Deus. Para que todos saibam que tu és Deus, para que o teu nome seja glorificado. Até a justiça, irmãos, nós precisamos pedir para a glória de Deus. Muitas vezes não recebemos, por quê? Porque pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites, pedimos para as nossas próprias vontades e desejos pessoais, mas quando passamos a pedir para a glória de Deus, dizendo glorifica o teu nome, para que o teu nome seja glorificado, para que todos saibam que tu és Deus, aí é diferente. Declare comigo, a justiça que Deus vai fazer na minha vida será para a glória dele. A justiça que Deus vai fazer na minha vida será para a glória dele. A partir de agora, você vai apresentar o teu adversário, a tua adversária, a pessoa que tem se levantado contra você pelo nome na sua oração. E você vai contar para Deus com riqueza de detalhes o que ela tem feito, o que ele falou, o que aconteceu. Você vai contar para Deus. Porque tem pessoas aqui, irmãos, que enquanto estiverem contando para Deus, o perdão vai sendo liberado. Deus vai lhe ajudando. Porque você precisa liberar o perdão para ver a justiça acontecer. Liberar perdão, meu irmão e minha irmã, faz bem para você. E eu sempre digo isso. Não isenta a pessoa que te fez mal de viver a justiça de Deus.
Deus, ele cobra e ele retribui, só que você precisa liberar o perdão para o seu próprio bem. Enquanto você estiver apresentando o seu inimigo, a sua inimiga a Deus, afronta o nome, o mal que te causou, o dia que foi, como foi, com riqueza de detalhes, porque Deus quer ouvir de você com riqueza de detalhes. Quando você estiver ali contando para Deus e falando, tenha certeza de uma coisa, Deus vai te sarando e te preparando para a justiça que ele vai fazer. Porque Deus, ele não deixou meu irmão e minha irmã sem resposta. Você vai observar aqui de maneira muito clara que houve resposta. E hoje Deus diz para você, eu vou trazer resposta. Deus usou o profeta Isaías para que a resposta viesse chegar. Versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Ou seja, aquilo que você me pediu, eu estou trazendo a resposta. Ou seja, o Senhor fará justiça. E o rei Ezequias teve a sua oração ouvida. A partir de agora, apresente a Deus. Apresente mesmo, não tenha medo nem dúvida. Pegue a afronta, pegue o mal que te causaram e coloque diante de Deus como o rei Ezequias colocou. Porque Deus vai trazer resposta de oração. E ele vai fazer justiça acontecer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, pela tua justiça. Obrigada, Senhor, por falar com os teus filhos de maneira tão detalhada, mostrando que eles devem sim apresentar a injustiça que causaram a eles e eles devem sim, meu Deus, entregar nas tuas mãos a afronta que eles viveram, porque o Senhor é o Deus que faz justiça. Foi o Senhor quem paralisou a Senaqueribe e o envergonhou. Eu creio, Pai, que envergonhados, frustrados, ficarão todos aqueles que estão se levantando contra nós, se levantando contra os teus projetos na nossa vida, porque maior é o Senhor que nos chamou e que nos garante vitória. Deus, eu creio, que a vitória está garantida. Deus, eu creio que a promessa do Senhor está de pé na nossa vida e ninguém vai conseguir invalidar. Ninguém que venha com palavras contrárias, com ódio, tentando destruir o teu plano, o teu projeto na nossa história vai ter êxito, porque o Senhor é maior. O Senhor é maior do que qualquer afronta de Senaqueribe, assim como o Senhor é maior do que qualquer afronta dos nossos adversários contra nós. Podem até se levantar, podem até pelejar, podem até tentar destruir, mas maior é o Senhor que nos chamou e nos garante vitória e faz justiça por nós. Deus, eu creio na tua justiça que não tardará de acontecer e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
cada afronta que você tem vivido, que você tem passado, você vai apresentar diante de Deus a partir de hoje. E certamente, meu irmão, certamente, minha irmã, Deus vai trazer resposta. Deus não deixou o rei Ezequias sem uma resposta, mas ele trouxe uma resposta mostrando que Senaqueribe não teria êxito contra Ezequias. Aqueles que estão se levantando contra você não terão êxito contra a sua vida, mas Deus está frustrando os planos dos seus adversários e lhe dando vitória. Apresente o nome, apresente a causa, apresente o dia, apresente tudo nas mãos de Deus, porque certamente Ele vai fazer justiça por você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare: a minha justiça de Deus não tardará. Faça como o rei Ezequias. Deus tem resposta para você. Que Deus te abençoe.